Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Pode sentar, por favor. Irmãos, como é difícil estar aqui. Talvez para alguns já estejam acostumados e tal, mas para mim é sempre muito complicado. Eu sempre tremo bastante, sempre fico com bastante receio, muito temor. Afinal de contas, a responsabilidade era muito grande, né? De falar aquilo que o Senhor está transmitindo ao seu coração e conseguir transmitir isso para a igreja é uma responsabilidade muito grande. Então, sempre que recebo a oportunidade, fico muito grato a Deus por isso, meu pastor. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito temente também, eu fico com muito medo. E o que eu acho bacana é o quanto Deus tem agido no meio de nós, o quanto Ele tem feito a obra dEle, o quanto Ele tem feito tudo conforme o querer e a vontade dEle. O Júlio Jovem, a gente passou o mês inteiro falando de reconstrução. Quem é que lembra? Reconstrução. E logo que o presbítero James me chamou para falar sobre restituição, eu falei, Senhor, mas será que não é a mesma coisa? E Deus falou no meu coração, falou, não é a mesma coisa. A reconstrução, você tem 3 opções. Falando agora como engenheiro, você ou derruba tudo que está errado, inclusive a base, a estrutura, e reconstrói tudo do zero. Ou você identifica aquilo que está errado dentro, aquilo que não serve mais, que está estragado, e atua só naquela área. Você reforma. E aí sim você constrói aquilo conforme uma nova coisa, conforme você almeja. Ou você tenta dar uma tapeada naquilo que está torto, que está trincado, passa uma massa mais grossa, bota um azulejo e tenta disfarçar. Então isso sim é construção, ou tentativa de construção. Restituição, eu fui buscar um significado. E restituição é fazer voltar ou retornar, mandar de volta, efetuar a devolução do que fora perdido ou tomado. Ou seja, Deus só bota vinho novo em odres novos. Se você não reconstruir, fica difícil restituir. O Espírito Santo, ele habita em templos limpos. Nós somos templos do Senhor. Então aquele que teve a oportunidade de reconstruir durante o Júlio Jovem, quem não teve, não tem problema, vai ter. Mas reconstrua o templo. Se reconstrua para que Deus possa restituir com você uma nova aliança. Para que possa restituir em você o Espírito Santo. Eu peguei, não está diretamente relacionado à palavra, mas eu fiquei, nossa Senhor, como é curioso isso. Enquanto Deus tem mantido uma sequência lógica para com a igreja dele. E isso é maravilhoso, irmãos. E falando de restituição, eu falei, Senhor, do que eu vou falar sobre restituição? E Deus tocou no meu coração para falar de Davi. Muitos aqui conhecem já a história de Davi. Bem resumidamente, vou falar. Logo depois que o povo de Israel saiu da terra do Egito, chegou à terra prometida, o governo constituído para guiar aquele povo foi de juízes. Primeiro foram juízes. Era um governo teocrático, ou seja, Deus falava através do Espírito Santo com o juiz, e o juiz é quem direcionava o povo. Mas o povo chegou um momento que falou, a gente não quer mais juízes não, agora a gente quer um rei. Nós queremos um rei agora. E o Senhor falou, tudo bem. Se o povo quer um rei, será constituído assim um rei. E aí o primeiro rei de Israel foi constituído, Saul. Porém Saul desobedeceu o Senhor. E o Senhor decidiu constituir um novo rei. Esse rei foi Davi. Se nós pegarmos toda a sequência da história, Davi estava no campo, assentando as ovelhas. O profeta Samuel foi até a casa de seu pai.
e pediu que viessem os irmãos, e foram vindo os irmãos, e Davi estava lá no campo. Até que veio o penúltimo irmão, e o profeta falou: ainda não é esse. Tem mais algum? E o pai de Davi falou: tem um menorzinho, ele está lá no campo. E o profeta falou: então a gente não vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. E eles foram, chamaram Davi veio, talvez até um pouco assustado, não sei o que está acontecendo. E o Senhor tocou no coração do profeta e falou: esse aí, é esse o meu escolhido. Esse é o futuro rei de Israel. E o profeta obediente, como ungiu a Davi. E Davi fez o que, irmãos? Voltou para o pasto, para sentar ovelhas. Pouco tempo depois, Saul começou a ser atribulado por espírito maligno. E Davi, já ungido, ele começou a frequentar a casa do rei, os aposentos do rei, para tocar a harpa. Isso aí, todos já conhecem a história. Frequentava a casa do rei. Pouco tempo depois, os israelitas, em uma guerra contra os filisteus, se levantou Golias e começou a afrontar o povo de Israel, o povo de Deus. E não tinha um homem em Israel que falasse: não, eu vou aceitar o desafio e eu vou lutar contra ele. Davi foi o único que se levantou e falou: quem é esse incircunciso que fala dessa forma do Deus vivo? E todos conhecem a história. Davi, com uma pedra, derrubou Golias, cortou a cabeça de Golias. E como prêmio para esse feito, Saul havia prometido a filha dele em casamento. Davi se casou com a filha do rei. Ou seja, eu estava até pouco tempo no campo, no pasto, e logo depois eu fui ungido, ou seja, eu recebi uma promessa do próprio Deus de que eu seria futuro rei de Israel. Eu visitava a casa do rei, eu tocava com o rei para que ele se acalmasse. Eu matei um gigante poderosíssimo. Ou seja, está se cumprindo a promessa na minha vida. Eu estou no caminho certo. Mas, irmãos, acredite, nem sempre quando as coisas estão mostrando que estão no caminho certo, quer dizer que a promessa vai se cumprir logo em seguida. Quer dizer que nós estamos passando por um processo, vai chegar, a promessa ela vai se cumprir. Mas nós precisamos identificar em que fase do processo nós estamos. A Adri ministrou recentemente aqui dizendo que o deserto, para alguns ele é longo. E nem sempre quando você para e descansa, você encontra o oásis, ali é o final da sua prova, é o final do seu deserto. Não. É uma respiração, é um fôlego a mais para que você continue. E continuando a história de Davi, ele foi servir o rei Saul, se tornou escudeiro de Saul, ele se tornou melhor amigo do filho de Saul. Então ele era genro do rei, frequentava a casa do rei, melhor amigo do filho do rei, ungido futuro filho de Israel, comandante da guarda do rei, vencendo inúmeras guerras. E a Bíblia vai dizer que um espírito se apossou de Saul, que começou a invejar Davi. E nessa de começar a invejar Davi, Saul desejou matá-lo. E Davi, de repente, eu me coloco no lugar dele e falo: poxa, eu já recebi a promessa. Eu já sou casado com a filha dele, eu sou melhor amigo do filho dele. Esse velho tá maluco, eu vou dar um jeito de antecipar aqui o meu chamado. E a gente dá um jeito nele. Mas Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, falou: não, eu vou fugir. E Davi fugiu, fingiu de louco. E aí sim nós chegamos aonde eu gostaria de falar com a igreja. Davi chegou numa dessas fugas a um local chamado Caverna de Adulão. Que lugar que era esse? Caverna de Adulão era um lugar onde viviam aproximadamente 400 homens endividados, 400 homens amargurados,
E era um lugar que, assim, onde só viviam pessoas amarguradas e endividadas, não era um lugar que se esperasse muita coisa. Ou seja, Davi estava novamente recomeçando. Ele tinha saído do pasto, foi ungido. Logo depois de ser ungido, ele começou a frequentar a casa do rei, derrotou Golias, se casou com a filha do rei, se tornou melhor amigo. E quando ele estava achando que estava no ápice, o rei começou a perseguir Davi. Davi foi parar nesse lugar, Caverna de Adulão. E nesse lugar, para não ser encontrado por Saul, Davi vivia fugindo. Só que essas pessoas, elas precisavam sobreviver, elas tinham família, esses 400 homens tinham família. Só que logo que Davi chegou, aqueles homens constituíram Davi líder deles. Ele se tornou líder daquele pessoal. E para sobreviver, eles começaram a... Como se fala? Quando você mata em troca de alguma coisa. Me fugiu agora a palavra. Desculpa. Não, mercenário. Eles se tornaram um grupo de mercenários. É o jeito, a gente não tem como sobreviver, todo mundo aqui está endividado, Davi está fugindo, o nosso líder está fugindo de Saul para não morrer. Então a gente precisa sobreviver de alguma forma. Então se tornaram mercenários. Eles faziam acordos com os povos que estavam em guerra. Eles diziam: eu luto a sua guerra, em contrapartida você deixa que eu fique com os bens da parte derrotada. Se eu derrotar o inimigo, eu fico com os bens, os despojos de guerra. Poxa, tudo bem, vai lá, luta, e você fica com os bens. Eu só me interesso de repente com o território, enfim. E só que Saul não deixava de perseguir Davi, continuava perseguindo. E uma certa vez Davi falou: eu vou para um lugar que ele não vai conseguir me pegar. Esse microfone está um pouco nisso, consegue ver. Davi foi morar no território filisteu. A Filistia naquela época, os filisteus naquela época eram os maiores inimigos de Israel. E Davi foi com esses 400, e nessa altura do campeonato já eram mais 600, ou seja, já haviam agregado mais 200 homens. O exército já estava com 600. Foi morar na Filistia. Davi começou a servir o rei dos filisteus. E uma certa ocasião, os filisteus entraram em guerra contra o povo de Israel, e Davi sai. E além do mais, o rei filisteu deu um pedaço de terra dentro da Filistia para Davi e o seu povo e o seu bando morar. O nome do lugar era Ziclac. Então, nessa guerra que começou entre os filisteus e os israelitas, Davi saiu de Ziclac e foi ao alojamento filisteu para guerrear contra Israel. Mas poxa, Davi foi ungido rei, ele não pode, Deus jamais permitiria isso. Então os príncipes filisteus, os comandantes, quando perceberam que Davi estava no meio lá com 600 homens, o que eles disseram? O que está fazendo aqui esse hebreu? Vocês estão loucos? E o rei: não, eu confio nele, é como um anjo do Senhor para mim. Ele: não, manda ele voltar, a gente não quer ele aqui. Na primeira vacilada que a gente der, ele mata a gente. Ou seja, Davi demorou 3 dias para sair de Ziclac, chegar no ponto de guerra. Chegando lá, mandaram ele voltar, ele e os 600 homens. Volta, porque vocês não vão poder guerrear. E eles voltaram. E nessa volta de Ziclac é onde começa o que eu gostaria de ler para os irmãos. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclac, no terceiro dia, ou seja, faça as contas, eram 3 dias de Ziclac até o local da guerra, mais 3 dias voltando, 6 dias depois. No terceiro, desculpa irmãos, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclac,
No terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastado e incendiado a cidade de Ziklag. Tomaram como cativas todas as pessoas que estavam lá, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Eu não sei se vocês perceberam, mas Davi tirou aqueles 600 homens, levou para a região de guerra para ganhar dinheiro, por mais que fosse contra Israel, mas eles ficariam com os bens de Israel. Não lutaram, 3 dias voltaram, chegando lá, roubaram tudo, queimaram tudo. Davi olhou em torno e falou: meu Deus, recomeço de novo. Perderam tudo, levaram tudo. E o pior, Davi não sabia se as pessoas que foram levadas estavam vivas ou mortas, se as mulheres tinham sido abusadas, se não tinha. E sabe o que aconteceu logo em seguida? Versículo 3 disse: logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam com exclamação de horror, brado de dor e pranto, e choraram até se esgotar as lágrimas. Tem noção do que é isso? Chorar até se esgotar suas lágrimas. Senhor, eu não aguento mais. Eu estava no pasto, cuidando de ovelhas. Aí o Senhor me disse que tinha um chamado na minha vida. O Senhor me fez frequentar a casa do rei, me fez matar aquele gigante, me fez ser melhor amigo do filho do rei, genro do rei. Aí o rei começa a me perseguir, eu tenho que fugir para aquele lugar onde tinha aqueles homens que amargurados, endividados, todo mundo problemático. E aí eu consigo treinar aquele exército, nós nos tornamos 600, e quando eu achei que as coisas iam começar a melhorar, que a gente ia... tudo de novo. Aí vieram, levaram as esposas de Davi, levaram as esposas desses homens, a família desses homens. Aí você pensa, será que tem como piorar? Irmãos, eu aprendi um ditado no exército que diz assim: nada é tão ruim que não possa piorar. Pode. O fundo do poço para alguns é relativo. Para mim pode ser um sofrimento X, para outro foi um sofrimento Y. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. E piorou. Porque no versículo 6 diz: Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Os caras que ele tirou de lá da caverna, que ele treinou, que ele deu uma segunda perspectiva de vida, agora, por conta de toda aquela loucura, falou: não, a gente vai matar você. Você tirou a gente daqui, levou pra gente lutar uma luta que não deu em nada, a gente não ganhou nada, gastamos 3 dias daqui, voltamos 3 dias para chegar aqui e a gente ter perdido tudo, a gente vai te matar. Vamos matar Davi. Eu às vezes me coloco no lugar de Davi e penso: Senhor, eu não suportaria. Você perde uma ou você perde 2, e aquelas pessoas que você mais ajudou de repente chegam e falam: te matar, você é o culpado por tudo isso que eu estou passando. Davi também tinha perdido tudo, por que apedrejar ele? E de repente Davi, e continuando o versículo, com o sequestro de seus filhos e filhas falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus.
quando ele tinha perdido tudo, a única coisa que ele lembrou foi o Senhor. Eu não sei se foi nesse momento, mas eu imagino que ele lembrou desse momento quando o Salmo 121 estava sendo escrito: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não tem outro lugar. Às vezes a gente determina: poxa, eu cheguei no fundo do poço porque eu perdi emprego, porque eu perdi empresa, porque eu perdi tudo. Não, querido, você não perdeu tudo. O seu tudo está te esperando você clamar e falar: eu estou aqui. É por isso que o inimigo, ele consegue usar tanto a gente, sabe? A gente coloca valores nas coisas, e aí ele tira e te dá a hora que ele bem entender, e aí ele te mexe com você. Mas a partir do momento que o seu tudo se tornar Deus, ele não mexe mais. E continuando, irmãos. Então Davi declarou ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o efode colete sacerdotal. Abiatar o trouxe, e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Eu alcançarei eles? Sabe aquele momento de angústia, de que perdi tudo. E não é a primeira vez. Tem horas que a gente só tem que enxergar. Às vezes os próprios amigos, os de casa estão querendo tacar pedra. Mas não tem jeito. Não tem outra solução senão falar com o Pai. Falar: Senhor, o que eu devo fazer agora? Porque naquela altura do campeonato, Davi não sabia que direção que o povo foi, não sabia quem estava vivo, mas ele cria o Deus dos exércitos. E sabe o que é mais legal? A resposta do Senhor foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertará os prisioneiros. Vai. A palavra do Senhor hoje para você é essa. Não sei se você já perguntou, mas pergunte: Senhor, eu devo continuar? Senhor, eu devo persistir? E a palavra do Senhor para você hoje é: sim. Continue. Persista. A promessa e o chamado foi para você, ela vai vir. Todos esses recomeços foram aprendizados, foram oásis no deserto que você respirou e retornou. Mas ainda não chegou a hora de parar. Vai, continua, persiste. Vai chegar. Acredite. Eu vou restituir. E continuando, irmãos. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Bessor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente cansados, sem força, por atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. É uma outra lição que a gente tira aqui. Nesse trajeto, nessa luta, nessa sua caminhada, nem todos que estão com você vão chegar. Uma parte vão ficar pelo caminho. Só que você tem que continuar. Se Deus te deu forças, te deu condições, continua. Aqueles que ficaram pelo caminho, Deus tem um tratar com eles. A gente vai perceber logo à frente. Mas se você está com forças, persiste. Continua. Entenda que nem todos vão chegar. E continuando, encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram-lhe água para saciar a sede.
Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Eu vou fazer novamente aquela conta que nós fizemos. 3 dias de Ziclague até a região de guerra com Israel. 3 dias voltando para Ziclague. E de Ziclague procurando o povo que havia perdido. Enquanto esse homem já estava 3 dias sem comer, ou seja, 9 dias o povo de Davi sem parar, caminhando, marchando sem parar. Davi indagou ao homem: a quem pertences e de onde és? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Opa! Quando Davi saiu de Ziclague, ele não sabia para onde ia, mas o Senhor falou: vai. E no meio do caminho aparece esse homem jogado. Eles dão a comida, dão alimento para esse homem se recupera e fala: não, eu estava lá com eles quando atacaram o alojamento, quando eles atacaram o território de vocês. Então Davi diz a ele, diz: nós invadimos a terra dos queritas, a região do sul de Judá e o território da família de Caleb, e incendiamos toda a cidade de Ziclague. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? E ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles. Sabe quando você fala: poxa, eu não sei mais, Senhor, eu estou só na tua palavra, mas eu não vejo nada. E o Senhor fala: peraí, eu vou te mostrar aqui um GPSzinho, e ele vai te dar a orientação aqui que você está precisando. E esse homem foi aquilo que ele estava precisando, porque até então eles estavam caminhando 3 dias e não sabia nem se direção estavam, não sabia se as famílias estavam vivas, não sabia se a direção que eles pegaram estava correta, mas surgiu uma luz no fim do túnel. E o que é bacana, Davi pergunta para aquele homem na altura do estresse: você poderia? Poxa, qualquer outro teria colocado a faca no pescoço daquele cara e falado: meu, você vai me levar ele na onde eles estão agora, senão eu vou te matar. Mas Davi tinha discernimento de espírito. Davi sabia que o que estava acontecendo era tudo conforme o querer e a vontade do Senhor. Não tinha por que ele usar a força do braço, era o Senhor que estava guiando. Então ele perguntou: você poderia me levar? Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou, desde o alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelo. 9 dias eles caminhando, eles lutaram desde o alvorada até a tarde do dia seguinte, 24 horas lutando. E eu pergunto: de onde vem essa força? Da onde que vem? Humanamente não tem como você andar 9 dias e ainda lutar 24 horas sem parar. É o Senhor, é Deus, é dele que vem as nossas forças. Humanamente falando, a gente não tem condições, é só Ele que pode agir, é só Ele através de nós. Mas como eu disse no início da ministração, se nós não confiarmos, se nós não buscarmos a presença, parar um pouquinho e ouvir a voz do Senhor, o que Ele está falando. Muitas das vezes Deus quer falar, e como a Adriana ministrou aqui na quinta-feira, a gente está fazendo barulho demais, a gente não ouve Ele falando. E aí não tem como Ele te direcionar. Deus até fala, mas a gente faz barulho demais e não ouve. Enfim, Davi derrotou aquele povo.
Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhe faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus soldados, e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todo o seu próprio rebanho e manadas, e a tropa os conduzia diante do outro gado, e exclamavam: esse é o despojo de Davi. Ou seja, Deus restituiu muito mais do que aquilo que eles perderam. Tudo aquilo que eles haviam roubado lá atrás, tudo que eles haviam levado de outros povos, mais o que levaram do povo de Davi, ele pegou de volta. E continuando, então Davi foi ao encontro daqueles 200, sabe aqueles 200 que ficou parado lá atrás? Então Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para persegui-lo, e tiveram que permanecer juntos ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e os soldados que estavam com ele. Ao se aproximar com sua tropa, Davi os saudou. Mas alguns homens avarentos e de mau caráter que tinham ido com Davi protestaram: visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos lhes deve ser entregue, exceto a cada qual sua mulher e seus filhos, que os recebam e se vão. No entanto, ordenou Davi: de modo algum, meus irmãos, não agireis assim com o que nos deu Yahvé, o Senhor. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem com sensatez concordaria com o que estáis desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão equivalente, por igual. E trazendo para nós, eu não sei que posição que você está. Se você foi para a guerra, se você está entre os 400 que foi para a guerra, ou se você está entre os 200 que acabou não conseguindo chegar até lá e ficou pelo meio do caminho, ou se você está entre aqueles que foram simplesmente roubados e nem da guerra participou. Mas Deus diz: Ele restitui para você também. É igual. Não tem diferença. Sabe aquela de que ninguém fica para trás? É assim que funciona. Deus tem restituição para todos. Quem lutou, quem não lutou e quem ficou pelo caminho, Ele vai restituir. Amém? Então Davi fez desse princípio um decreto e uma ordenança específica para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, enviou parte dos despojos de guerra como presente aos anciãos de Judá, seus amigos, segundo as suas cidades, com essa mensagem: aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Yahvé, o Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Sul e aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote e aos de Estemoa, aos de Racal, aos da cidade dos Jeremitas e aos da cidade dos Queuneus, aos da Ormá, aos de Coração e aos de Ataque, e aos de Hebron, e aos todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam pousar. E aqui fica uma lição, eu encerro dizendo: Deus vai restituir você, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Mas não se esqueça daqueles que ficaram pelo caminho. Não se esqueça daquele que um dia estendeu as mãos para você. Até porque, como a Adriana também ministrou aqui, o trabalhar de Deus na sua vida nem sempre é só para você. Deus sempre, quando vai fazer um trabalho na sua vida, Ele também alcança outras pessoas. Então permita que essa restituição ela alcance outras pessoas. Permita que outras pessoas possam ser transformadas. Amém? Eu vou pedir para o Ministério do Louvor louvar uma canção. E eu gostaria de convidar os irmãos a pensar. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que... Não estou falando só de bens materiais, eu estou falando também do espiritual, daquilo que você sente falta. Pense naquilo que você perdeu e, assim como Davi,
Olhe ao Senhor e peça de volta: Senhor, além de perguntar o que deves fazer, peça para Ele de volta aquilo que você perdeu.
acontecer. Tuas promessas sempre